Você sabe se seu trabalho deve ser submetido ao Conselho de Ética? Você sabe como faz para submetê-lo? Conhece o Conselho de Ética em Pesquisa? Se não, vem aqui comigo que eu vou te explicar um pouquinho nesse vídeo. Olá gente, tudo bem? Me chamo Clara Aragão, sou estudante de Medicina e apresento para vocês o canal Diário da Pesquisa, um canal voltado para aquelas pessoas que desejam iniciar na sua pesquisa e produção científica. Hoje nós vamos falar sobre quais trabalhos devem ser submetidos no Comitê de Ética e quais os pontos importantes devemos prestar atenção quando submeter. Mas então, o que é o Comitê de Ética em Pesquisa? Então, ele é um colegiado interdisciplinar que tem função consultiva, deliberativa e educativa, que tem como principal objetivo preservar os interesses dos participantes da pesquisa. E muito mais que isso, ele tem o objetivo de preservar a integridade e a dignidade desses participantes. Então, eles são um grupo de pessoas de diversas matérias, ou seja, da medicina, da farmacologia, da nutrição, que se reúnem para avaliar os projetos de pesquisa e tentar preservar os participantes daquela pesquisa ao máximo, avaliando se aquele estudo ele é válido a ser aplicado ou não é válido. E além dessa função, ele tem a função de educar os pesquisadores na construção da sua pesquisa, tentando torná-la a mais ética possível, de forma a emitir pareceres sobre essa pesquisa e fazer com que façamos adaptações ao nosso projeto. Um ponto muito importante que a gente sempre esquece na pesquisa da gente é que toda pesquisa ela tem risco. Não importa, risco intelectual, psicológico, social, não existe só risco físico, de você causar uma doença naquele paciente ou de causar algum distúrbio. Então, toda vez que a gente for construir a nossa pesquisa, nós temos que pensar nesse ser de forma holística, de forma que a gente avalie todas as possibilidades de danos, sejam futuros ou imediatos. E o CEP, ele atua de forma a tentar minimizar ao máximo esses riscos. Um ponto muito importante que a gente sempre esquece, a gente sempre pensa que só pela boa vontade de estar fazendo uma pesquisa, de estar querendo contribuir para a ciência, é um ponto que deve ser aprovado na nossa pesquisa e que a gente deve receber aceitação. Só que não, só a sua boa vontade de fazer algo bom não é o suficiente. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim, não é bom para outra pessoa. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então, às vezes a simples pergunta de um nome ou de relembrar alguma memória causa algum transtorno na pessoa. Então tudo isso tem que ser feito de forma cuidadosa. E aí, às vezes, quando está submetendo no Conselho de Ética, às vezes a gente vê o Conselho de Ética como inimigo, algo ruim, e de forma alguma, ele está ali mais para orientar, para fazer com que nossa pesquisa ela siga de forma ética, de forma correta. Então, o CEP ele não é um monstro de 7 cabeças. Tem algumas burocracias, tem, realmente, você tem que construir uma série de documentos, e isso acaba sendo difícil e atrasando um pouco, mas isso é algo que lá na frente vai ser altamente benéfico para você, e você não vai ter dor de cabeça, e você vai ter como proteger o teu participante e até você mesmo. Tá bom? Então, sim, gente, não deixem de submeter um trabalho ao Comitê de Ética pela burocracia. Façam o que é certo. Aí você me pergunta, tá, Clara, eu sei que é importante, eu sei que eu devo, mas quais trabalhos devem ser submetidos ao Conselho de Ética? Então, eu vou repetir para você. Toda pesquisa que envolva os seres humanos, direta ou indiretamente, seja da coleta de material ou do uso de dados deles, deve ser submetido ao Conselho de Ética. Então, por exemplo, você fez um relato de caso, deve ser submetido ao Conselho de Ética. Você aplicou um questionário, deve ser submetido ao Conselho de Ética. Você está coletando dados da população, submete ao Conselho de Ética. Porque são todos trabalhos que envolvem humanos e envolvem dados relacionados a eles. Então, tudo tem que passar por esse trâmite, tá bom? Mas existem trabalhos que não precisam passar pelo Comitê de Ética e a gente não precisa fazer toda essa burocracia. Então, se você está iniciando na pesquisa agora, é sua primeira publicação científica, então opte por quebrar a cabeça com coisas mais simples e que você consiga ter o aprendizado científico da mesma forma. E uma vez conquistando esse primeiro passo, o segundo passo, você tenta fazer uma pesquisa mais elaborada, com o Comitê de Ética e com todas as documentações, tá bom? Então, quais são os trabalhos que não precisam ser submetidos ao Conselho de Ética? O primeiro deles é pesquisa de opinião pública. O que é essa pesquisa de opinião pública? É quando você pega um grupo de pessoas e você quer saber o que elas expressam sobre algum produto ou alguma atuação. Então, por exemplo, aquela pesquisa quando você vai na Renner comprar uma roupa e ela te dá ou um papel para você pontuar a loja se você foi satisfeito ou não, ou quando tem uma maquinetazinha que você clica, foi bem atendido,
ou mal atendido. Então, não precisa de aprovação do comitê de ética para fazer aquele tipo de pesquisa. Ou então, no final de uma palestra, você dá um questionário para as pessoas e diz: você está satisfeito com essa palestra? Você gostou desse produto fornecido? Você gostou da organização? Então, essas são perguntas que você pode fazer sem precisar estar aí passando por esse trâmite, tá bom? Outro tipo de pesquisa que também não precisa ser passado pelo comitê de ética são aquelas que vão utilizar dados de plataformas abertas. Quais são essas plataformas abertas? O DataSUS, a PRF, o RIPSA, o IBGE. São todos dados que a gente consegue ter acesso livremente na internet. Qualquer cidadão consegue entrar ali e fazer a coleta desses dados. E saem pesquisas muito boas só apenas da coleta desses dados. Então não pense que porque seu trabalho não passou pelo comitê de ética que vai ser uma pesquisa de baixo impacto. Não, muito pelo contrário. Você pode ter acesso ao DataSUS, fazer uma pesquisa, fazer análise desses dados e ter uma pesquisa muito boa. Outra pesquisa que não precisa passar pelo comitê de ética são as pesquisas censitárias, ou seja, são as pesquisas da população. Então, se você quiser na sua faculdade mapear o número de mulheres, o número de homens, o número de pessoas que fazem graduação em paralelo ao trabalho, são todas as informações que você pode fazer coleta de dados sem precisar ter esse instrumento de coleta avaliado pelo comitê de ética, tá bom? Outro tipo de estudo que não precisa são os trabalhos baseados em textos científicos das bases de dados. Então você pode estar aí acessando o Cielo, o PubMed, o Web of Science, fazendo a sua revisão literária, seja narrativa ou sistemática, e construindo o teu artigo sem problema nenhum e sem essa documentação inteira, tá bom? Antes eu queria destacar alguns pontos importantes. Muita gente tem dúvida onde fazer todo esse trâmite de submissão ao Conselho de Ética. E muita gente acaba querendo enviar o protocolo de pesquisa diretamente para o Conselho de Ética pelo e-mail fornecido pela universidade. E, gente, não. Isso não acontece mais. Todo o trâmite, ele acontece pela plataforma Brasil. Então, o seu pesquisador responsável, se você for da graduação, que vai ser o seu orientador, ele deve fazer o cadastro na plataforma e aí ele deve submeter todos os documentos junto com o projeto de pesquisa para que sua pesquisa seja aceita. Tudo acontece por lá, não acontece nada por fora. Muita gente tem dúvida quanto à questão do orientador, se ele precisa estar sempre filiado a uma instituição. E não. A única diferença, basicamente, entre se ele for filiado a uma instituição e não, é porque, por exemplo, se ele for filiado a alguma universidade, o teu projeto, ele vai correr lá naquele CEP dessa universidade. E se ele não for filiado a nenhuma, você vai submeter o projeto na plataforma Brasil, ele vai ser enviado para o Conselho Nacional de Saúde e aí o conselho vai dizer qual comitê de ética pode avaliar o seu projeto. É basicamente apenas essa diferença. Você continua com seus 30 dias de resposta. Então, não é motivo de desistir de um projeto por causa disso. Vou deixar aqui essas duas resoluções que regem todo esse trâmite dentro do Comitê de Ética, que é a Resolução 466 de 2012, que é a resolução maior, e a Resolução 510/2018. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida desse todo esse processo que eu falei até agora, vocês podem consultar essas duas resoluções, que eu tenho certeza que lá vai estar a tua dúvida. E se não tiver, você pode deixar aqui no comentário desse vídeo que eu vou ter o prazer de te responder. Mas antes, como eu sempre gosto nos meus vídeos, eu vou te deixar uma dica prática para facilitar a sua vida. Então, antes de submeter qualquer projeto na plataforma Brasil, dá uma olhadinha no site da sua universidade, porque lá você vai ter um link para o CEP e ele vai te dar todos os documentos que precisa para submeter e modelos desse documento. Então, isso facilita demais o seu trabalho, porque você não vai precisar construir as coisas do zero e você já vai ter lá tudo o que deve ter no documento, para não depois ele ser rejeitado porque não teve um ponto. Use essa ferramenta porque ela é muito útil. Outro ponto legal de você estar observando dentro do site são as reuniões do CEP. Então lá vai estar bem direitinho em um documento quando o comitê de ética vai se reunir e você tenta submeter o seu trabalho antes, porque aí você sabe que naquele mês que ainda não teve a reunião, você vai conseguir ter o seu trabalho analisado. Então vamos supor que hoje é dia 20, você tenta submeter, por exemplo, dia 10, e aí quando for depois do dia 20, você fica olhando na plataforma Brasil para ver se já teve uma resposta. E outro ponto que acontece também bastante é que os comitês de ética deixam ali um e-mail e um número para você entrar em contato. Então teve alguma dúvida de um documento, não sabe quais documentos vai ser incluído ou não, como é que se aplica a sua pesquisa, então dá uma ligadinha e tira uma dúvida com eles, que eles estão ali para educar e fazer essas demandas. É isso, gente, foi isso por hoje. Agradeço demais a atenção de vocês. Se quiserem deixar um like nesse vídeo, eu vou agradecer demais, porque me ajuda com que eu faça mais e mais vídeos como esse. Sabe que toda semana tem vídeo e se sintam bem-vindos no meu canal. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal, tá bom? Obrigada e tchau!